Alô moçada, aqui é o professor JR, estou aqui no projeto Revisa Enem. Vou resolver umas questões para vocês hoje de progressão aritmética, a famosa PA, né? Essa aula é referente à lista obrigatória do professor Chacal, gente. O professor Chacal, Jean Chacal, da primeira série. Então, fica aí a dica. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que seria, ou o que é, né, a progressão aritmética. E aí, em seguida, vamos resolver umas 2 ou 3 questões. Tá ok? Temos lá, então, progressão aritmética. E o que é progressão aritmética? Progressão aritmética, pessoal, é uma sequência que, dado um determinado termo, você consegue o termo da frente, ou seja, o termo seguinte, sempre somando uma constante. Em termos simbólicos, você pode dizer o seguinte: se você quiser um termo AN mais 1, a partir do termo anterior, que é o enésimo termo, então AN, quer dizer, esse aqui é o termo da frente desse aqui, ó. Você pega o termo AN e soma uma constante chamada de R. O pessoal costuma sempre chamar de R. R nada mais é do que a constante conhecida como razão da nossa PA. Então, aqui é uma constante. Sempre que você soma uma constante para conseguir o termo da frente, nós chamamos de progressão aritmética. Um exemplo típico de progressão aritmética, pessoal, seria esse aqui, ó. Um exemplo bem característico seria a sequência de números que dão lá, ó, o 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7 e assim por diante, até onde você quiser. Observe que nessa sequência, olha lá, nós começamos com 1, que é o nosso primeiro termo, e cada termo seguinte, você sempre soma 2, que é a nossa constante. Então, o primeiro termo dessa sequência aqui, pessoal, olha lá, ó, é 1. E você pode notar que para conseguir um termo da frente, ou seja, o termo seguinte, qualquer que seja o termo que você pegar, você pode começar do 1 para 3, aumenta, né? Aumenta exatamente 2. Do 3 para o 5, você pode observar lá, ó, do segundo termo para o terceiro termo, também aumenta 2. E do 5 para o 7, que é o terceiro para o quarto termo, também aumenta 2 e assim por diante. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que a razão dessa progressão aritmética é igual a 2. Quer dizer, está aumentando de 2 em 2. Não se esqueça que essa razão pode ser positiva quando a PA é crescente, mas também pode ser negativa, ou seja, a PA vai ser decrescente. Um exemplo disso seria da seguinte maneira, pessoal. Ó, vamos supor que você pega uma PA em que o primeiro termo é 23, mas o termo seguinte, por exemplo, é igual a 18. O termo seguinte, pessoal, é igual a 13. E assim por diante. Observe que nessa outra PA, o primeiro termo é igual a 23. Olha lá, ó, 23. E a razão, que é justamente o que aumenta de um termo para o outro, que está aumentando, olha lá, de um termo para o outro, é exatamente igual a menos 5, né? Porque afinal de contas você está aí diminuindo. Então a razão, toda vez que você for obter ela, você pega um termo, pode ser o 18, por exemplo, subtraído do termo anterior. Está lá, ó, menos o 23. Né? E isso nos dá, então, que a razão, pessoal, nesse caso é negativa, ou seja, é menos 5. Ou seja, a PA é decrescente, então a razão é negativa. Né? Observe bem que essa razão aqui, ó, pode ser obtida da mesma maneira. Você pega um termo qualquer, não precisa ser o segundo com o primeiro. Observe que, por exemplo, essa razão aqui, ó, podia ter sido obtida na primeira PA. Olha lá, por exemplo, o 7 menos o 5. O 7 menos o 5, por exemplo, dá 2. Assim como seria 5 menos 3 ou 3 menos 1. A mesma coisa. Então, sempre aumenta a mesma constante. Quando fala aumentar, obviamente, esse aumento pode ser um incremento positivo, no caso da razão positivo, ou um incremento negativo, no caso de estar reduzindo o valor, né? Nós temos uma PA decrescente. Beleza, em cima disso, nós temos, então, a definição, que é essa forma aqui que a gente conhece como forma recursiva. Para resolver os exercícios, em geral, você precisa de 2 fórmulas. Quais são? O termo geral da PA. E o que diz o termo geral da PA, pessoal? Diz o seguinte, que um termo qualquer dentro da PA, a n, é igual ao primeiro termo somado com n menos 1, que é exatamente o índicezinho que está aqui, ó,
que vem aqui abaixo, n menos 1 vezes a razão. Outra fórmula que contribui bastante na solução dos exercícios é a soma dos n primeiros termos de um APA. Então eu vou chamar de soma, mas é a soma dos n primeiros. Quer dizer, você vai somar os 100 primeiros termos da APA, você usa essa fórmula. Se for somar os 20 primeiros termos, também dá para usar a mesma fórmula. Adaptada, obviamente, com o índice correto aqui, ó. Então, a soma dos n primeiros termos é igual ao primeiro termo somado com o último termo que você vai somar, quer dizer, você vai somar os 100 primeiros termos, você vai colocar aqui o primeiro e aqui o centésimo. Isso dividido por 2, ou seja, a média aritmética do primeiro e último termo que você estará somando, vezes o número de termos que você vai somar. Então, vou somar os 100 primeiros termos, você vai colocar o primeiro, o centésimo aqui, e aqui você vai colocar n igual a 100. Isso tudo dividido por 2. Então, essas duas fórmulas ajudam, contribuem muito na solução dos problemas. Agora, existe aqui, pessoal, uns truques bem bacana com relação ao seguinte: nas soluções de alguns problemas, você observa que alguns truques ajudam muito. 2 eu gostaria de destacar. Primeiro, se você pegar 3 termos consecutivos de qualquer PA, por exemplo, olha só, 1, 3 e 5. O termo do meio, 3, é a média aritmética dos seus 2 vizinhos. Ou seja, você somar 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá 3. Observe que aqui a mesma coisa ocorre com a PA decrescente, né? Você observe, 23 mais 13 dá 36, dividido por 2 dá 18. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para isso. Se você tiver 3 números consecutivamente, né, x, y e z, se eles pertencem a uma progressão aritmética, eu vou chamar de PA, isso aqui ocorre se e somente se, gente, se e somente se o termo do meio, o y, for igual à média aritmética dos 2 vizinhos, ou seja, você soma x mais z dividido por 2. Então, há vários exemplos de exercícios em que esse truque contribui bastante. Algumas literaturas dizem, inclusive, que o termo progressão aritmética vem dessa propriedade, né? É simplesmente o termo do meio, a média aritmética dos 2 vizinhos. Então, outro truque que ajuda muito em algumas soluções de exercício é o seguinte: é muito comum em exercício de PA você falar, olha, os 3 primeiros, a idade de 3 crianças, por exemplo, está em progressão aritmética. Então você precisa criar uma PA com 3 termos. Ou os 3 lados de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética, como tem um exercício na lista de vocês. E assim por diante. Então, na hora de montar esses 3 termos, uma boa dica é você fazer a seguinte montagem. Você vem e coloca o termo do meio, por exemplo, o termo A, e aí você vai colocar o termo seguinte, que é A mais R, A mais a razão, e o termo anterior, que é A menos a razão, né? Então, na verdade, essa é uma montagem que muitas das vezes ajuda na resolução dos exercícios. Então, são 2 boas dicas nesse sentido, de ajudá-los, de contribuir na solução de questões. Tá ok? Vou sair aqui da frente para você que quiser depois dar um print nessa tela aqui, para você guardar essas informações para depois resolver. Então é só printar aí na tela, tem um print aí, depois cola na sua área de trabalho aí no seu computador, e você poderá verificar essas fórmulas e utilizá-las. Senhores, então vamos lá, continuar com a parte de progressão aritmética do professor Chacal. Vamos resolver da lista obrigatória dele a questão número 7. Vamos começar com ela, uma questão bacana, né, para a gente mostrar aí o que é uma progressão aritmética. Vou pegar aqui o seguinte: a questão diz, gente, para nós, que é o seguinte: numa progressão aritmética de razão 2, o 20º termo é igual a 5. Então temos que a PA é de razão 2, então R lá é 2. E o 20º termo é igual a 5. Qual é o 40º termo dessa progressão? Então, beleza, pessoal. Nós temos, então, que tirar aqui as informações, né? A razão é igual a 2 e que o 20º termo dessa sequência, pessoal, é igual a 5. Então, beleza. Nós temos que o 20º termo é igual a 5. Esse 5 ficou meio feinho, deixa eu arrumar ele aqui. Fica mais bacana. Não, o 20º termo é igual a 5. A pergunta, então, feita é qual é o 40º termo, ou seja, o termo de posição 40. Observem que aqui eu vou usar somente o termo geral. E de que maneira? Olha, primeiro vamos relembrar, né? Agora eu falei, mas
aquele aluno que às vezes vai pegar lá, né? Ou aquele aluno que não printou a tela, como eu falei agora, né? Vai lá, dá um print, anota essa informação. O enésimo termo, pessoal, é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Observe bem que para conseguir o termo de posição, olha lá, ó, o termo de posição 40, você vai precisar do termo de posição A1 vezes, ou mais, né, na verdade, mais, olha lá, ó, 40 menos 1 vezes a razão, né? Tá aqui R. Em outras palavras, observe que o A40, ou o 40º termo, como diz o exercício, qual é o 40º termo da progressão? É igual ao primeiro termo somado com 39 razões. Tá lá, ó. Note que esse cara aqui, ó, que vem multiplicando a razão, é sempre uma unidade menor do que o índice que você está buscando. Mas pensem bem comigo, olha, para conseguir esse valor, nós precisamos de duas informações. A razão, ele deu no exercício. Observe que ele te deu que a razão vale 2. E nós precisamos também, pessoal, do primeiro termo. Isso não foi dado diretamente no exercício, mas ele te deu o 20º termo. Só que nós sabemos, né, que o 20º termo lá, pessoal, lá, ó, o 20º termo, utilizando também o termo geral, é igual ao primeiro termo, olha lá, ó, mais 19 razões. Eu estou colocando agora de modo direto, mas observem que para chegar nesse 19, eu nada mais fiz foi do que pegar o 20 menos 1. Olha lá, ó, é o 20 aqui, ó, menos uma unidade que multiplica a razão. Isso sempre, pessoal, isso sempre. Como nós temos o primeiro termo, que é, ó, nós não temos, né, nós precisamos conseguir ele, né? Nós temos o 20º termo, podemos substituir aqui, e temos a razão. Vamos conseguir o quê? O primeiro termo. O 20º termo é igual a 5. Então, bonitinho, olha lá, ó. Isso é igual ao primeiro termo que nós estamos buscando. É igual a 19 razões. Cada razão vale 2. Então, 2 vezes 19, 19 vezes 2, né? Então, com certeza, 5 é igual ao primeiro termo mais 38. Tá lá, ó. Agora, pessoal, vou passar o 38 para cá. Subter. Só que eu vou inverter aqui, né? Para ficar mais fácil para a gente observar. Lá, ó. O primeiro termo, então, será 5, que está do outro lado positivo. E o 38 vai para o outro lado negativo. Tá lá, ó. Então, muito certamente, pessoal, nós temos aqui que o primeiro termo é igual a quanto? 5 menos 38. Vai dar negativo o primeiro termo, não tem problema nenhum, né? E esse valor é exatamente igual a menos 33. Prontinho. Então, menos 33. Bom, de modo agora que nós temos toda em plena condição de determinarmos qual é o termo de posição 40. De agora em diante, pessoal, é só substituir. Olha lá, ó, substituindo o valor do primeiro termo, tá lá, ó, 40, é igual ao primeiro termo, que é menos 33, mais 39 vezes a razão, que vale 2. Tá vendo? Agora nós temos, tá lá. Então, tá lá, o A40 é igual a menos 33 mais, olha lá, ó, 78, pessoal. Então, mais 78. Então, nós temos com certeza que o 40º termo dessa sequência é igual a 78 menos 33, que dá, evidentemente, 45. Então, esse é o 40º termo. Bom, eu não sei ao certo, mas tenho fé que algum aluno possa muito bem conseguir exatamente a mesma solução usando outra abordagem, que é, fica aí a dica para você conversar com o seu professor. Existe a possibilidade de você usar, pessoal, olha só, essa fórmula aqui, ó, que é um termo geral, vou dizer assim, vou usar uma forçaçãozinha de barra, ele é um pouco mais geral que esse, né? Então, o AN é igual a um késimo termo mais N menos K vezes a razão. Então, se você usar essa fórmula aqui, que é um pouco mais geral, que aquela lá é essa daqui quando K for igual a 1. Então, você pode ir direto na solução usando o seguinte, o 40º termo, o termo de posição 40, é igual ao termo de posição 20 mais 40 menos 20, por que A20? Porque ele deu A20, vezes a razão. Então, o A40, pessoal, é igual ao A20
Tá lá, ó, somado. Observa que o que vai aparecer multiplicando a razão é a diferença entre 40 e 20. 40 menos 20 dão 20 razões, 20 vezes R. Agora eu vou deixar por conta do aluno curioso, aquele cara que realmente quer um pouquinho a mais, substitui os valores, o A20, só substitui o valor dele, a razão, e depois conversar com o seu professor dentro de sala de aula, ou comigo mesmo nos corredores do Colégio Fractal, tá ok? Vou sair aqui da frente, para depois, se você quiser dar um print na tela e ver a solução e dar um ok, tá ok?